E vamos trabalhar o conteúdo de hoje em sequências. Boa parte do que eu vou passar é só termos. Quais os termos? A maneira que a gente vai falar e debater sobre esse conteúdo. Vamos definir o que é sequência. Sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão inscritos em uma determinada ordem. Essa ordem vocês vão ligar muito à posição. Tentem lembrar aí no português, existe chamado números cardinais, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sequência está ligado muito a posicionamento. Você botar algo em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. Isso é sequência no geral. Dentro da sequência, o que a gente vai estudar na matemática são as sequências numéricas. Sequência de elementos que são elementos de números. Então, eu tenho sequência que não vão ser números. Aqui a gente quer trabalhar principalmente as que são numéricas. Essa sequência que estudamos em matemática é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida, ou seja, uma regra própria para essa organização. Então, perceba que eu vou ter duas coisas importantes em sequência. Eu estou organizando eles em posição, e para ter essa organização não é da maneira que eu quiser. Eu tenho que seguir algum tipo de ordem, alguma regra, algum tipo de lei. E a matemática lida muito com esse tipo de lei. Qual é a lei que eu vou ter que usar? Exemplos de sequências. Imagine um campeonato de basquete. É uma competição. No final da competição, dependendo do seu desempenho, os times vão ser organizados pelo desempenho que eles têm. Quanto melhor eles foram, melhor a posição que eles estão. Então, nesse exemplo aqui, o Brasil foi primeiro, a Argentina foi segundo, e fomos até a República Dominicana, que foi oitavo. Então, cada elemento aqui, os elementos nesse caso não são números, são países de times de basquete, e eles estão organizados em posição, de primeiro até oitavo. Isso é, sim, uma sequência. Quando você pula amarelinha, avião, dependendo do nome que você tem na região, você segue uma regra do pulo que você tem que seguir a ordem, uma ordem numérica. Ele está organizado em uma sequência. Quando você está em sala de aula, quando a gente coloca vocês em fila, a fila que é organizado normalmente segue uma ordem. Você pode organizar vocês por altura, os alunos com um pouco mais baixo na frente, alunos mais altos ficam atrás. Posso organizar a fila por ordem alfabética. Eu posso organizar essa fila dos alunos. Um homem, uma menina, um garoto, uma garota. Posso usar algo mais subjetivo. Alunos que têm problema de visão ficam mais na frente. Alunos que não precisam usar óculos ficam atrás. Então, sempre eu estou usando uma regra para organizar. Mas todos esses elementos estão organizados em posição e cada um tem uma regra própria. Claramente, cada exemplo tem uma regra diferente da outra. Então, eu uso o termo sequência, mas existem inúmeros tipos de sequências. Qualquer coisa que você consiga organizar em posição vai ser uma sequência. Só que, claro, a gente vai focar nas sequências que são numéricas. Algumas sequências que vocês já viram. O primeiro tipo de sequência que vocês viram, mesmo que você não tenha usado o termo sequência, é os números naturais. Esses são os números que vocês aprenderam a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles estão organizados do menor para o maior, é uma regra nesse caso. Eu tenho como dizer quem é o primeiro número. O primeiro número natural é 0, o segundo número natural é 1, o terceiro natural é o 2, e assim segue. Eu estou organizando, está aumentando de 1 em 1, eu tenho como definir rapidamente essa sequência. É bem comum ela. Os números primos também são colocados em uma sequência. O primeiro número primo é 2, o segundo número primo é 3, o terceiro número primo é 5, o quarto número primo é 7, e assim segue. Para quem não lembra, números primos são números que só podem ser divisíveis por ele mesmo ou por 1. É uma sequência. Eu tenho uma regra. Quero números primos organizando do menor para o maior. É uma sequência, tem posição. Um termo que vocês, de vez em quando, cai em uma prova. É o chamado dos quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos surgem quando você pega os números naturais, que estão aqui em cima, e você vai pegando na ordem, cada número você multiplica por ele mesmo. Ou seja, o primeiro número natural é pegar 0 e multiplicar 0. Dá 0. Segundo número natural, 1 multiplicado 1, dá 1. 2 multiplicado 2, então por isso que tem um 4 aqui. 3 multiplicado 3, dá um 9. 4 multiplicado por 4 dá 16. 5 multiplicado por 5 dá 25. E eu poderia continuar.
6 vezes 6 dá 36, então o próximo quadrado perfeito é 36, e eu posso continuar essa sequência. É uma sequência. Eu tenho uma regra, eu tenho uma organização por posição. Agora, a sequência na matemática mais famosa é essa aqui, chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci é um matemático italiano que trabalhou muito com estatística e contagem de valores. E a sequência dele é essa. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Os 3 pontinhos aqui, reticência, porque ele continua, é infinito. Aí olhem só como é feita a sequência de Fibonacci. Ele está organizado em posição, tudo bem, é uma sequência de números. Agora, olhe como é a regra daqui. Os 2 primeiros números tem que ser 1. Os próximos números é a soma dos números que estão antes, de 2 números que estão antes. Se eu pegar 1 e somar com 1, surge o 2. Para eu chegar no 3, eu somo 1 com 2, aparece o 3. Para encontrar o próximo número depois do 3, eu somo 2 com 3. 2 mais 3, 5. Para encontrar o próximo, somo 2 números. 3 mais 5, chega no 8. Para chegar no 13, é porque eu peguei o 8 e o número que ficou antes do 8. 5. 5 mais 8, 13. Próxima sequência. 8 mais 13, 21. Então, se eu quero saber o próximo número depois do 21, nessa sequência de Fibonacci, eu deveria pegar o 13 e somar com 21. Aí eu vou ter o próximo número, que seria 34, né? E assim eu continuaria escrevendo essa sequência. Aí o que eu quero focar muito hoje é entender isso. Eu tenho uma sequência de números, eu organizo eles, só que a regra, como eu estou envolvendo matemática, a regra que eu vou usar pode ser qualquer tipo de operação matemática. Posso fazer uma sequência que use soma, posso usar outra que usa subtração, posso ter outra que use multiplicação, posso usar outra que use divisão, e até essa que soma valores anteriores. Então eu tenho inúmeras maneiras de fazer uma sequência, basta eu escolher um tipo de conta que eu queira fazer. As sequências são divididas em 2 tipos, sequência finita ou sequência infinita. Obviamente, sequência finita é uma sequência que tem fim, sequência infinita é uma sequência que não tem fim. Toda sequência tem um começo, aí a parte do fim varia. Algumas têm fim, outras não. Os números que eu coloco dentro de uma sequência, eu vou chamar eles de termos. Eu tenho o primeiro termo, que ocupa a primeira posição. Tem o segundo termo, é o número que ocupa a segunda posição da sequência. Então imagine aqui que eu tenho a sequência de Fibonacci. Matemática, quando você começa a avançar os níveis, a gente quer muito resumir o máximo possível. Eu tenho aqui essa pergunta. Ó. Indique o primeiro termo da sequência. É uma frase um pouco demorada para você ler toda. Eu tenho como resumir toda essa pergunta dessa forma. Eu leio isso aqui como A índice 1. A, eu estou dizendo que eu quero um número que esteja na sequência. Esse número aqui embaixo eu chamo de índice. Ele determina a posição de quem eu vou procurar. Eu estou literalmente pedindo para vocês procurar na sequência o número que aparece como primeira posição. Não é o número 1, é quem está na primeira posição. Que nesse caso é 1. Se eu aparecer numa prova, atividade, livro de matemática, A índice 3, isso está dizendo e perguntando, dentro da sequência, quem é o terceiro número que aparece lá? O primeiro é 1. O segundo também é 1, mas o terceiro é o 2. É uma maneira de resumir. No lugar de escrever toda essa frase aqui, indique o terceiro termo da sequência de Fibonacci. Literalmente só basta colocar isso. A3 igual a 2. Já respondi. É uma maneira de resumir o máximo possível. O que é a índice 8? É olhar essa sequência e procurar o oitavo termo. O terceiro é o 2. O quarto valor, o quarto termo é o número 3. O quinto valor, por coincidência, é o 5. O sexto valor é o 8. O sétimo valor é o 13. Então, o oitavo é 21. O número que está aqui não é um número. Ele está direcionando em relação à posição. Você pode ter uma sequência a 100. É o número que ocupa a 100ª posição. É o 100º número que apareceu lá. É só posição que indica esse número de baixo. E toda vez que eu falar termo, eu estou falando de algum número da sequência. Então, termo A1. Eu procurando o número que ocupa a primeira posição. Algumas vezes, quando eu não sei o número, generalizando, a gente usa AN.
é que é um número que está na sequência, só que é uma posição tão grande que eu não vou determinar ela. Por enquanto, o que eu coloquei? Eu determinei o que é sequência, é pegar um grupo de elementos, organizar eles, seguindo uma regra. Mas só que a palavra regra não é a correta matematicamente. O que a gente vê em livro é o chamado lei de formação. Lei de formação é uma regra. É você olhar uma sequência e procurar qual é a regra que foi usada. Mas essa regra em um livro é chamado lei de formação. Eu tenho aqui uma sequência. É uma sequência que está crescendo os valores, ela é infinita. E eu tenho que tentar entender o que está acontecendo de um número para o outro. Qual é a regra que foi usada? Nesse caso, a regra nossa, a nossa lei de formação é: eu comecei com 4 e a sequência foi aumentando de 7 em 7. 4 mais 7 dá 11. 11 mais 7 dá 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 32. Se eu sei que a regra está aumentando de 7 em 7, eu tenho como saber qual é os próximos números. Uma outra sequência. Quem é o próximo número dessa sequência? 55. Então, vocês conseguem rapidamente ver e entender como é. Se eu fosse querer ser um pouco mais técnico, essa regra eu estava fazendo o seguinte. Eu estou começando com 99 e a sequência está diminuindo de 11 em 11. 99 menos 11 dá 88. 88 menos 11 dá 77. 77 menos 11, 66. 66 menos 11 dá o 55. Mas vai ter regras que não vai ser nem somar nem subtrair, vai ser multiplicar. O caso dessa sequência aqui, eu estou começando com 2 e eu estou dobrando ela, multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. O dobro de 4, 8. O dobro de 8, 16. O dobro de 16, 32. Agora é o seguinte, a atividade de vocês, que eu vou passar segundo, se resume a fazer o seguinte. Eu vou dar uma sequência igual a essa. Eu não vou colocar isso aqui ao lado. Eu só vou dar a sequência. Sequência A está aqui. Isso aqui não vai ter. O que eu vou querer que vocês façam? Que vocês continuem a sequência com pelo menos mais 3 números. Nesse caso, a gente já viu que essa sequência aumenta de 7 em 7. Então, 32 mais 7, o próximo número é 39. 39 mais 7, 46. 46 mais 7, 53. Se eu continuar essa sequência, o próximo número é 55. Aí eu vou querer ainda mais 2. Então, o próximo é 44. E o próximo é 33. Aqui a gente está dobrando. Então, vou continuar. O dobro de 32 é 64. O dobro de 64 é 128. O dobro de 128 é 256. Eu continuei ela. Agora vai ter algumas ali que vai ser um pouquinho mais complicada. Sequência 1, 2, 4, 7, 11, 16. Quem seria o próximo número? 22. O que está acontecendo é o seguinte, ó. Daqui para cá aumenta 1. Quando eu vou do 2 para o próximo, ele já aumenta 2. Do 4 para o 7 aumenta 3. Do 7 para o 11 aumentou 4. Do 11 para o 16 aumentou 5. Então, do 16 eu vou ter que aumentar 6. Então, 16 mais 6 ia dar 22. Então, o próximo número dessa sequência é 22. Então, assim, o que é sequência é bem simples de ser trabalhado. Só que eu posso usar regras de todo tipo. Então, obviamente, eu posso usar uma regra que use alguma conta um pouco mais complicada. Eu posso usar uma regra que use multiplicação, depois soma. Tipo, eu multiplico a sequência por 4, depois soma 2. Depois eu pego esse número, multiplico por 4 de novo e soma 2. Então, existem várias maneiras de fazer essa sequência. Posso imaginar a sequência fazendo raiz quadrada.